Oi, tudo bem? Bem-vindo ao quarto vídeo da série CSS para iniciantes. Hoje o conteúdo vai ser sobre a propriedade Position, mas antes já peço aqui sua inscrição para você poder acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Então a gente vai ver hoje sobre a propriedade CSS chamada Position. Essa propriedade, ela permite a gente posicionar os elementos na página, né, na tela. Então, coloquei uma referência aqui, ó, também, tá, para você dar uma olhada da MDN, tá, da propriedade position, e tem seus vários valores, né? Aqui tem até um exemplinho interativo, né? Depois a gente vai voltar aqui nessa documentação. Bom, então a propriedade position, ela determina como a tag vai ser posicionada na tela, tá? Então, uma vez que a gente definiu essa propriedade position, a gente pode fazer uso dessas outras propriedades aqui, ó. O left, né, esquerda, direita, cima e abaixo, né? Que é correspondente ao posicionamento do elemento, tá? Então, aqui como primeiro valor aqui do position, né? A gente tem aqui o static, tá? Todo elemento todo elemento HTML, ele tem um position por padrão, que é esse static. Então, quando a gente cria um elemento, por exemplo, uma div ou um H1, se a gente não informa essa propriedade position, por padrão, o navegador ele vai atribuir o valor static, tá? Então, é a posição padrão de toda a tag HTML. Quando eu falo posição padrão, é a posição convencional, tá? Quando a gente não passa nada. Vou aqui pro VS. Aqui eu peguei até deixei um exemplo aqui, ó. Vou copiar aqui esse HTML, já deixei aqui o VS Code aberto. Esse daqui é o conteúdo da aula passada, né, que a gente viu sobre a propriedade display. Tá, então aqui eu vou apagar aqui, vou colar aqui o HTML, salvar, vou voltar aqui, vou copiar aqui esse estilo, né, CSS. Aqui eu vou manter esse CSS reset, tá? Que é para a gente redefinir, né, algumas propriedades do HTML. A gente já viu isso nos vídeos anteriores, né? Então, vou manter ele aqui. E, bom, bacana. Então, aqui, deixa eu abrir no browser aqui. Então, aqui a gente tem um elemento div mais externo, né, que é esse cinza, e dentro dele a gente tem aqui um P e 3 divs, tá? Então, observa que aqui no CSS eu não passei nenhuma propriedade de position, tá? Então, aqui tem o ponto cinza, né? A classe aqui, ó, tem o cinza, né? Que é exatamente as cores que tá aqui aparecendo do lado direito, tá? O cinza, então tem o verde, o amarelo e o azul, tá bom? E aqui, repara que nenhum deles aqui eu defini o position, ou seja, quando eu não defino, ele vai assumir, então, o padrão, que é o static, tá bom? O navegador assume esse padrão. Como que eu verifico que realmente é static, né? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, no verde, por exemplo, clicar em inspecionar, ele vai abrir aqui o DevTools, né? E se a gente ir nessa aba aqui, ó, Computed, né? Ou seja, o que já foi computado no CSS em si, deixa eu subir um pouquinho aqui, deixa eu
subir para cá, se a gente vai ter uma aba aqui, ó, que a gente consegue ver todas as propriedades. Se a gente marcar aqui, ó, Show All, aí ele mostra todas as propriedades, no caso aqui, ó, vou até clicar aqui, ó, para selecionar, do verde 1. E se a gente procurar aqui por Position, ó que interessante, ó, aqui ele mostra, ó, que o Position é Static, tá bom? Porque a gente não informou, não passou no nosso CSS, né, a posição. Então, o próprio navegador, ele põe static por padrão, tá? Isso para todas as tags HTML. Bacana. Então, a posição padrão é essa posição aqui, que padrão mesmo do navegador, né? Que geralmente aqui, geralmente não, né? Ela segue aqui a posição, né, a ordem que a gente colocou as tags aqui. Então, por exemplo, a gente tem o cinza, né, a div cinza, dentro dela a gente tem esses 4 elementos. Ó. Então, observa que ele segue uma ordem, né? Então, primeiro o P, então ele posiciona o P primeiro, depois aqui o verde, né, o div verde, depois o amarelo e depois o azul. Isso aqui é muito importante, tá bom? Isso aqui a gente chama de flow, né, em inglês, né, o fluxo normal do documento, tá, que ele renderiza, exibe as tags, né, então esse aqui é o fluxo normal, tá, então ele segue aqui a ordem que a gente definiu aqui no HTML. Bom, bacana. Agora o próximo que a gente vai ver é o relative, né, relative, né, então ele posiciona na posição, ele exibe na posição padrão mesmo, né, a tag, só que além disso ele permite o uso dessas outras propriedades aqui, ó, que dizem em relação ao posicionamento, né, em relação ao topo, à esquerda, à direita e abaixo. Como assim? O topo em relação ao que, né? Posição. Em relação à posição atual dele. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no verde, vamos colocar aqui, ó, no verde, vamos colocar aqui então o position relative, salvar. Então, se a gente voltar aqui, ó, observa que nada mudou, né? Se a gente vir aqui, ó, no verde, o position dele, ó, na aba aqui computed, ó, ele tá como relative agora. Então a gente vê que aparentemente nada mudou, né? Só que aqui agora a gente pode fazer uso dessas propriedades top. Então vamos colocar, por exemplo, 10px. Observa que já mudou aqui, ó. 10px left, vamos colocar 10px, ou seja, a esquerda, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, top 10, quer dizer que em relação, né, à posição normal dele, ou seja, que deveria estar aqui, né, ó, bem, ou seja, em relação a essa posição aqui, o que eu estou falando para ele, ó, em relação a esse ponto aqui, né, desloca 10 em relação ao topo e desloca 10 em relação à esquerda, né? Ou seja, ele vai abaixar o elemento 10 pixels e vai jogar para a direita 10 pixels, tá bom? Diferente, ó, no verde, né? Então, diferente do static, né? A gente viu, se a gente não informa, né? Ele deixa como static. A gente aqui, ó, poderia colocar static, sem problema, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, se a gente vê, nada mudou, né? A gente só definiu aqui o static, mas no static, essas propriedades top, left, right e bottom não funcionam, tá?
ela não funciona no static. Já no relative ela funciona, tá bom? Bom, basicamente é isso, tá? Então aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, 100, ele vai descer, então ele vai deixar um espaço aqui, ó, do elemento até o topo dele de 100. Né? Se a gente deixar aqui 50 no left, então ele vai deixar aqui, ó, 50. Tá? E observa que ele meio que flutua, né? Como se ele tivesse sobre, né, os outros elementos aqui. Então ele ficou até sobre o 2, ó. Então ele fica livre, né, para a gente fazer o posicionamento aqui na tela, tá bom? Posicionamento em relação, isso é importante, sempre lembre, em relação à posição normal dele, tá? Que seria aqui, ó, né? Bom, bacana. Vou tirar aqui, tirei, vamos voltar aqui. Bacana, deixa eu até ajustar aqui. Bom, agora o próximo aqui que a gente vai ver é o absolute, né? Essa daqui, ó, até marquei em negrito, eu acho que é a propriedade, é o valor, na verdade, né? Do position mais complicado de entender. Que ele tem uma certa lógica que é um pouco complexa, tá? Mas vamos lá. Então o absolute ele vai posicionar o elemento em relação ao primeiro pi não static mais externo. Né? O que eu quero dizer com isso, né? O primeiro pi não static, né? Ou seja, não static o que não tiver o position static, ou seja, o que for relative fixed ou stick, tá? Então, quando não for static, ele vai posicionar em relação ao primeiro pi mais externo. Então, o primeiro pi mais externo, então, aqui a gente tem que ter em mente a questão da hierarquia, né? Para saber quem é o pi do elemento. Então, por exemplo, se a gente... Vamos fazer um exemplo mais prático aqui. Então, vamos colocar aqui o 1, o verde, né? Vamos colocar aqui o verde como position absolute, né? Então, ó, position absolute, primeiro comportamento que a gente viu aqui, ó, a gente colocou o verde, né? Como position absolute. Observa, cadê o 2? Né? Daqui, ó, só tem o 1 e o 3. O 2, que seria o amarelo, ele não está mais aparecendo aqui. Isso porque, ó, na verdade, o que aconteceu aqui foi que a gente aplicou aqui no verde, né? O amarelo está por baixo do verde. Então, se a gente vir aqui, ó, e colocar um position, desculpa, colocar o top, aqui vamos colocar 10px, vamos colocar aqui 30px e o left 30px também. Então, observa o que aconteceu. Eu desloquei agora o verde, né? 30px, defini um espaço aqui de 30px no topo e um espaço de 30px na esquerda. Aí, ou seja, agora deu para ver, ó, que o elemento, o 2, está atrás desse verde, né? Aí que aqui é importante que eu comentei, né, em relação ao fluxo, né? É como se, quando a gente define position absolute, o elemento, né, que está com essa propriedade, ou seja, o verde, ele sai do fluxo normal do documento. É como se ele descolasse, né, da tela. Aí os outros elementos que estão embaixo, ele ocupa o espaço. Por isso que o 2 ele veio aqui para cima, entendeu? E ficou escondido, né, atrás do
desse que está com o absolute. Isso aqui é muito importante entender, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o elemento sai do fluxo normal do documento, tá bom? Então, o que aconteceu? Quando eu defini aqui como position absolute, o verde, agora ele está se posicionando em relação ao primeiro pi não static. Então, se a gente vir aqui, ó, tem o verde, né? Depois, qual é o próximo pi, né, do verde? É esse daqui, ó, essa div, né, o elemento div, que tá, digamos que seria o pi, né? Então, a hierarquia acima. Então, seria o div. Aí aqui ele pergunta, esse div é não static? Não, ele é estático. Então, ele continua. Ele vai para o body até chegar num elemento que não seja estático. Se ele não encontra, ele é ali em relação ao HTML, que é o que está acontecendo. Ou seja, o HTML aqui, deixa eu vir aqui, ó, no inspecionar. Ó, vou clicar aqui, ó, é toda a página aqui, tá bom? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, quer ver, vai ficar até mais claro. Se eu colocar aqui, ó, o top 30 left, se eu colocar aqui, ó, o right, ou seja, né, ou seja, vai posicionar aqui em relação à direita, se eu colocar 0px, left, deixa eu tirar esses aqui, vou deixar o right aqui, ó, left 0px, né? Ó, aqui observa que ele jogou totalmente para a direita, ó. Tá vendo? Ou seja, para a direita, não do pi, que é esse aqui, do HTML, né? Porque esse pi aqui, ó, o cinza, ele é static, tá? Então, para ele se posicionar esse verde em relação ao cinza, esse cinza tem que ser não static. Quer ver? Vamos fazer um teste, ó. Só para fazer um teste, tá? Então, vamos mudar aqui o pi, que é o cinza. Vamos colocar o position dele. Aqui. Como qualquer um, tá? Vamos colocar qualquer um aqui, sei lá. Vamos colocar até um... Pode ser o... pode ser até o relative mesmo, ó. Então, olha que interessante, ó. Observe quando a gente coloca relative. Agora, como o pi é não estético, ou seja, o pi aqui, o cinza, ele é relative, então esse elemento verde ele está se posicionando em relação a esse bloco cinza, esse div cinza, tá bom? Então, ó, se a gente vir aqui agora, por exemplo, e colocar o bottom, né, ou seja, a distância em relação à parte de baixo, 0px, ó, observa que interessante, né? Então, ele jogou o elemento aqui para baixo, né? Ou seja, bottom 0, né? Tá bom? Bacana? Bom, deixa eu voltar aqui, então. Tudo como estava inicialmente, né? Bacana. Legal, que já tá tudo como estava anteriormente. Então, essa parte aqui eu acho que é a mais complicadinha, tá? Eu vejo bastante conteúdo falando que para posicionar aqui, por exemplo, que a gente fez, né? O verde em relação ao cinza, basta pôr o verde absolute, né? Que é o que a gente está vendo agora, e o cinza relative. Mas não, na verdade, para posicionar aqui em relação ao cinza, o cinza tem que ser qualquer position não static, tá bom? Ou seja, não é só o relative, né? Pode ser esses outros aqui, ó. O
fixed, o stick, tá? Ele tem que ser não static, tá bom? Bom, e aqui eu coloquei, né, o elemento sai do fluxo do documento, normal do documento, tá bom? É como se ele se descolasse, né, da página, e os outros elementos, né, eles ocupam o lugar que esse elemento absolute deixou, tá bom? Agora vamos ver aqui o fixed, tá? Então, quando a gente define o fixed, ele se mantém na posição padrão, né? Só que de forma fixa, né? Ou seja, mesmo quando a gente realiza o scroll pelas barras de rolagem, ou seja, sobe ou desce, vai para a esquerda ou para a direita, ele se mantém fixo mesmo na posição dele. Então aqui vamos pegar aqui o amarelo, por exemplo. Então amarelo aqui. Então vamos colocar aqui, ó, position. Vamos colocar aqui, ó, fixed, né? Então, novamente, eu coloquei aqui, ó, também, ó, que ele sai do fluxo normal do documento. Quando eu coloquei fixed aqui, observa que no amarelo, né? Observa que o azul que estava aqui embaixo, ele sumiu. Na verdade, não é que ele sumiu, é que o amarelo, ele saiu do fluxo do documento, né? É como se ele se descolasse da tela, e o azul, ele subiu para ocupar esse espaço, tá? Que o amarelo ocupava, tá? Então, eu até devo pegar o pente aqui, ó. Deixa eu até voltar, só para explicar essa questão do fluxo, que eu acho muito importante. Vou até pegar aqui, ó. Vou copiar aqui. Até deixei o pente aberto aqui, ó. Então, aqui vamos supor que esteja normal, né? Sem tudo como static. Tá normal, o position. Aí, se a gente define o amarelo como, no caso aqui, fixed, né? Mas poderia ser o absolute, né? Ou seja, quando o elemento sai do fluxo do documento, o que acontece? Então, quando a gente define aqui o amarelo como... Deixa eu voltar aqui. Então, a gente definiu aqui o amarelo como static. Então, aqui o azul, aqui embaixo, é como se ele subisse aqui, mas ele sobe, só que ele fica na parte de trás do amarelo. Na verdade, assim, então aqui a gente veio e definiu esse amarelo como fixed, né? Ou seja, agora ele vai sair do fluxo. Ou seja, é como se ele saísse aqui, ó, se descolasse, saísse do fluxo do documento. O azul, ele vai ocupar esse espaço aqui, né? Só que o amarelo aqui, ele se mantém ainda por cima, tá bom? Tanto é que, pra gente ver aqui, ó, que o azul tá aqui atrás, se a gente novamente definir aqui o left, né, ou seja, colocar um espaço aqui na esquerda de, por exemplo, 30 px, ó que interessante, ó, o azul aqui ele aparece, tá bom? Você pode vir aqui, ó, e até brincar, tá? Aqui no DevTools, ó, você vir aqui direto no elemento, né, ó, HTML, head body, HTML, vim aqui no amarelo, aí vem nessa aba Style, aqui você pode brincar, ó, você clica, aí com a setinha para cima do mouse, ó, você pode, ó, tá vendo? Até alterando o valor você vê em tempo real, tá bom? Se colocar um top aqui, ó, por exemplo, ó, 10px, tá vendo? Tá, você consegue fazer mudar os valores por aqui, tá? Então, bom, então é isso, tá bom? Ele deixa fixo e aí esses valores aqui, ó, top, né? Eles são aplicados em relação
posição que tá, a posição natural, né? Então aqui, ó, se eu deixar só fixed, então ele fica aqui posicionado. Se eu colocar aqui top. Ah, tá, um detalhe. Ó, top 0, ele vai lá para cima. Ah, tá, se eu colocar left, deixa eu ver, 10px. Ah, tá, então na verdade, que eu vou até corrigir, ó. Então, element side do fluxo, isso. Ele é posição fixed. Na verdade, esse top e left aqui, ó, ele se posiciona em relação ao documento, né? Ao HTML em si mesmo, ó. Então, se a gente coloca 0 e aqui, ó, 10, então você vê que ele saiu daqui, ó, e foi para cá. Na verdade, assim, ó, quando a gente põe só position, fixed, né? Ah, tá. Agora vamos voltar aqui. O fixed, eu falei que ele fica fixo na tela, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Com o scroll, né? Eu vou aumentar aqui mais elementos para deixar um scroll. Então, observa que agora, ó, eu deixei como fixed. Ó, se a gente der o scroll, ó, observa que ele fica fixo, tá vendo? Ó? Agora na tela, tá? E a gente pode alterar aqui, ó, o left, colocar 10px, tá bom? Então, ó, vê que ele já deu uma deslocada aqui. Bacana? O top, vamos colocar aqui 10px. Agora observa aqui, né, quando a gente coloca o top, ele, na verdade, ele não, o top nem em relação à posição normal dele, que seria aqui, né, nessa parte, é em relação ao HTML mesmo, tá? Então, em relação à parte aqui de cima do topo mesmo da página. Bacana? Bom, legal. Agora vamos aqui pro stick, né, que é o último, que é a posição fixa, né, em relação ao scroll da barra de rolagem, né? Então, vamos fazer aqui na prática. Deixa eu voltar aqui para o VS Code. Então, eu vou deixar aqui com esses elementos. Então, no amarelo agora, vamos colocar aqui o position stick. E uma coisa que pode confundir é que se a gente pôr só stick, a gente não vai ter ainda, ó, o comportamento. A gente precisa definir aqui, por exemplo, um top de 0px. Ó, agora sim, ó que interessante, né, esse efeito. Então ele se alinha em relação ao scroll, ó. Então quando o elemento tocar aqui, né, no top 0, né, ou seja, ali em cima, observa que ele se mantém, né, fixo. Isso aqui é usado bastante para aqueles menus que quando a gente faz o scroll, né, a gente desce na página, aí o menu ele fica fixo ali em cima, né? Então é esse stick, ó, que é utilizado. Tá vendo que interessante? E se a gente alterar aqui, por exemplo, ó, vou fazer por aqui pra gente ver. Se a gente colocar ao invés de 10, de 0, né, a gente colocar aqui 10, por exemplo, quer dizer que quando ele chegar, o amarelo, a 10 pixels do topo, aí sim ele vai começar a deslocar, ó, tá vendo? Agora ficou um espacinho aqui, ó, de 10 pixels. Se a gente aumentar para 20, ó, fica 20 pixels, ó. Então, quando chegar a 20 pixels de distância do top, ele começa a fazer esse efeito, tá bom? E uma coisa
interessante também, ó, é que se a gente definir aqui vamos colocar aqui o stick, ó, nos três, no amarelo, no azul e no verde, tem um comportamento interessante, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, a gente tem que colocar aqui o top, né? Colocar 0px. Se a gente colocar aqui, então, o stick em todos, ó que comportamento interessante, né, ó. Então, a gente, quando o 1 tá com stick, então, quando ele toca lá em cima, ele começa a descer, né? Em seguida, o 2, quando toca lá em cima, ele também começa a descer, né? Então, cria um efeito interessante, né? Isso daqui eu vou até mostrar ali na documentação do MDN, que tem até uma aplicação, né? Que quando você quer uma lista, né? Que está em ordem alfabética, né? Tipo, tem uma certa ordem, você vai dando um scroll, então vai ter nesse comportamento, né? Que, por exemplo, uma lista com A, aí depois do A, ele chega no B, né? As letras com o nome B, como se fosse um dicionário, né? Eu vou mostrar aqui. Então, assim, a gente já viu os tipos, né, de position. Então, basicamente, vamos recapitular aqui. O static é o padrão que o browser define, né, se você não passa nada. Então, ele segue aqui o fluxo do documento, tá? Normal do documento, ou seja, quando eu falo documento, estou querendo dizer todo o HTML, tá bom? Tem um relative, então, que ele tem... ele sai do fluxo, né, da página, e a gente consegue posicionar ele usando essas propriedades, o top, left, right button, né? E essas propriedades são aplicadas em relação à posição padrão, a posição do elemento relative. A gente tem o absolute, né, que ele se posiciona em relação ao primeiro pi não static, né? Se não tiver esse pi não static, ele se posiciona em relação ao HTML, né? O elemento HTML, que é o mais externo, tá? E ele sai do fluxo do documento, tá bom? Bacana. A gente tem aqui esse absolute, é quando a gente quer o uso dele, né? Quando a gente quer posicionar um elemento em relação ao outro, tá bom? Tem esse fixed, né? Que o elemento fica fixo, né? Na tela, de forma fixa, mesmo quando realizado o scroll, né? Ou seja, a gente subir e descer nas barras de rolagem, né? Ou ir para a esquerda e para a direita também, tá? E o elemento sai do fluxo do documento, tá bom? E aqui essa posição padrão, na verdade, não é bem isso, né? O top, né, que a gente usa usar o top, ele fica posicionado em relação ao HTML, né? Ao elemento HTML. O left, sim, né? O left, ele pega ali a partir da posição padrão, né? Vamos fazer um teste aqui, ó, do fixed. Deixa eu voltar aqui, vou tirar o stick, vamos deixar na amarela aqui o fixed. Vamos tirar aqui o stick, vamos deixar só o amarelo aqui com o fixed. Então, top 0, se a gente colocar aqui o button, então observa que ele desceu, ele foi aqui para baixo. E ele se mantém, eu tô dando um scroll, ele tá fixo. Então, ele se posiciona em relação ao documento mesmo, tá bom? Posição padrão, tá bom? Posição padrão.
Tá, beleza. E a gente tem o stick, né? Que ele mantém a posição fixa, né? Quando o scroll encosta no elemento, né? Em relação ao scroll, né? A barra de rolagem. Aqui no site aqui da MDN, é bem legal aqui que tem uns exemplos, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, por exemplo, um exemplo, né? Então aqui a gente tem aqui o static, né? Que é a posição normal, né? Desses quadrados aqui, ó. A gente tem o relative, ó. Observa que agora ele aplicou relative no amarelo, né? Então, ó, observa que em relação à posição dele, ó, ele deslocou 40 aqui em relação ao topo e 40 aqui em relação à esquerda, né, ao left. A gente tem aqui o absolute, né, que aí ele, nesse caso aqui tá absoluto em relação, a posição dele em relação aqui a todo esse documento aqui mesmo, tá bom? Que aí no caso tá 40 aqui para cima e 40 para a esquerda. E observa que ele saiu do fluxo, né, do documento. Então, no relative, ele não saiu do fluxo, né, do documento. Observa que o espaço aqui, ó, que está ocupando ainda se mantém, né? Diferente aqui do absolute, ó, quando vou para o absolute, é como se ele se saísse, né, se descola da página, e aquele espaço que estava aqui, ó, foi ocupado por esses outros elementos, tá bom? E o stick mesmo, né, ó, que ó, se a gente fizer o scroll aqui, ó, observa que ele fica com 20 pixels, né, aqui para cima, e ele fica como se fosse o fixed, né, a partir dali. Tá? Tem um exemplo bem legal aqui do stick, aqui embaixo. Deixa eu até deixar o zoom normal. Tem vários exemplos aqui, tá? Eu recomendo você entrar para dar uma olhada, mas um que eu achei bem interessante foi esse aqui, ó, do stick, tá? Então a gente vai dando scroll, esse aqui é o exemplo que eu tava falando, ó, do dicionário, né? Então a gente tem um stick nessas tags aqui, ó, no A, no C, essas que estão em cinza, é nelas que tá a propriedade position stick. Então quando a gente desce, ó, olha lá, o A ficou fixo, né? Aí quando chegar ao C, ó, observa que o A saiu e entrou o C. Tá bom? Só que interessante, né, ó, dessa funcionalidade aqui. Bacana, se a gente olhar até aqui onde está sendo aplicado o stick, né, position stick, esse aqui é o HTML, né, essa lista aí. Então aqui a gente tem esse DT aqui, ó, que é onde está o A, o C, né, que é onde está aqui, ó, o A, né, o C, aqui mais para baixo o E. Se a gente olhar aqui no CSS, ó, né, a gente vai ver que aqui o stick, né, pois stick está aplicado justamente aqui nesse elemento DT, tá bom? Bacana? Bom, acho que é isso que eu queria passar, tá? Recomendo fortemente que você entre aqui no site aqui, né, deixei o link aqui, só clicar no site da MDN para olhar os exemplos e complementar, né, o conteúdo que a gente viu aqui. Essa parte de position no CSS, ela é muito importante, extremamente importante. Assim como o box model que a gente viu, essa propriedade de você saber posicionar, né, os elementos na tela é fundamental. Então eu recomendo fortemente você pegar esse exemplo aqui que eu fiz e brincar, né, com essas propriedades para ver o comportamento delas, para você interiorizar isso, né? Porque acontece muito, acontecia comigo também, né? Às vezes eu via um vídeo no YouTube e assim, ia mil maravilhas, eu entendia ali, né, o que estava sendo passado, né?
o estético, relativo. Só que na hora que eu ia realmente fazer eu mesmo ali sozinho, eu via que eu tinha uma dificuldade, né? Porque aquilo não estava interiorizado, né? Não tinha realmente absorvido aquele entendimento. Então eu recomendo fortemente você praticar e ir brincando com esses valores, né? E qualquer dúvida você pode pôr aqui nos comentários, tá bom? Que eu respondo para você. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um abraço, até o próximo vídeo.